5 dias fora de casa, para mim parece uma eternidade. Graça e paz, igreja. Amém, povo de Deus, povo lindo, cheiroso, povo lindo que vai morar com Jesus no céu, amém? Amém? Glória a Deus. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: se prepare, que o culto só está começando. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua vida. Louva a Deus por você que está conosco hoje, faz parte já dessa nossa família de fé. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a essa casa de oração. A gente sempre diz, né, que aqui a gente não tem visitantes, nós temos filhos que estão na casa do Pai. E filho nunca é visita na casa do Pai. Amém? E Bruno, meu filho, quem tem um altar não precisa de plataforma. Adorador é adorador, independente de onde estiver inserido. Adorador é adorador. Você é um adorador. Você viu que a canção que hoje Deus tinha para liberar no ambiente estava nos seus lábios. Por isso que nós temos que estar sensíveis, queridos, à manifestação daquilo que Deus está liberando no ambiente. Talvez você chegue na igreja e você acha que talvez você é apenas mais um participante, dizendo: não, eu sou apenas mais um membro, um frequentador, e eu sento aqui e eu não tenho tanta importância no ambiente. Isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás. Porque talvez tem coisas preciosas que você carrega e que vai ser liberado no ambiente através de você. Por isso que o Senhor nos chama de corpo de Cristo, porque cada parte do corpo é importante para o corpo. Cada parte do corpo, ela tem a sua função, ela tem a sua liberação no ambiente. Então nunca se ache menor do que os outros. Eu sempre digo que Deus não nos chamou para nos sentirmos nem maiores e nem menores. Todos nós temos o lugar certo, o encaixe certo, a função certa, o propósito certo. O problema é que tem gente que tem habilidade da mão, mas está querendo ser o pé. Tem gente que tem habilidade do joelho, mas está querendo ser o dedão. Entenda que às vezes você só está encaixado na posição errada. Se você estiver encaixado aonde Deus te chamou para estar, você tem certeza que você vai fluir e vai cumprir o seu propósito sobre a terra. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens que Deus colocou no nosso coração. E nós que somos muito conhecidos aqui na cidade por ser uma igreja que carrega no seu nome o amor supremo, o amor ágape, o amor de Deus. E constantemente nós ouvimos as pessoas falando lá pela cidade, dizendo assim: não, mas lá na igreja ágape, parece que eles só falam de amor. Já que essa é uma marca que a gente carrega, e graças a Deus por isso que a gente fala muito sobre amor aqui, Deus colocou no meu coração uma série de mensagens, no meu coração, no coração da pastora Angélica, e que nós iremos compartilhar com vocês a partir de hoje sobre o poder do amor. Amém? O poder do amor. O poder do amor que liberta, o poder do amor que salva, o poder do amor que perdoa, o poder do amor que cura, o poder do amor que transforma. E hoje nós vamos falar sobre o poder do amor que resgata. Amém? Eu só ouvi um aleluia hoje aqui, meu Deus do céu. O poder do amor que resgata. Amém? Glória a Deus. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeiramente, obrigado, Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos. Nós chamamos Jesus. Yanderá babachou, yanderá. Oh, yanderá babaxê.
Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós nos rendemos à sua palavra, porque nós entendemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, Senhor, ministre em nossos corações e se revela a nós mais uma vez nessa noite, através da tua santa, preciosa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Nós nos rendemos àquilo que o Senhor tem para liberar neste ambiente. Nós nos rendemos à sua vontade linda e suprema, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 7. E eu quero ler com você vamos para o 6. Quero ler a partir do 6, a partir do versículo 8. Atos 6, a partir do versículo 8. Na versão NVI, tá, Rodrigo? Por gentileza, filho. Atos 6, a partir do versículo 8, diz assim: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se uma oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Então eles subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E com isso eles agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, eles levaram ele até o Sinédrio e ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruiria este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. E olhando para ele, todos que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém? Segurei um pouquinho. A Bíblia diz que Estevão, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, levantado por Deus para poder servir e ajudar os apóstolos na sua missão como um diácono, era um homem que carregava a presença de Deus, era um homem que era cheio da presença de Deus, era um homem que tinha o coração quebrantado diante do Senhor. E naturalmente, muitas vezes, quando nós estamos envolvidos na presença de Deus e somos enviados em um ambiente, muitas vezes para manifestar a luz do Senhor, um ambiente de trevas, muitas vezes nós vamos encontrar resistência. As pessoas muitas vezes elas vão se opor não àquilo que você é, mas àquilo que você carrega. Veja que eu sempre digo que quando nós estamos enfrentando resistência, ministrando, falando do nome de Deus, ou vivendo uma vida santa diante das pessoas, diante da sociedade, mostrando aquilo que nós carregamos dentro de nós, e encontramos resistência quando isso acontece, é sinal de que você está no caminho certo. Porque se Deus te inseriu num ambiente e você tem encontrado resistência nesse ambiente, vivendo uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida de exemplo, há uma vida como um homem de Deus, uma mulher de Deus, e isso tem incomodado as pessoas que estão ao seu redor, você está de parabéns, você está no caminho certo. Não se preocupe com as resistências, porque as resistências elas fazem parte da nossa caminhada cristã. Muitas vezes elas que contribuem inclusive para que a gente possa crescer. Eu digo que o ser humano muitas vezes ele foge das pressões da vida, porque muitas vezes não entendem que as pressões é que nos fazem crescer. As pressões é o que nos fazem muitas vezes entender aquilo que nós carregamos da parte de Deus e que no ambiente comum muitas vezes a gente não percebe. Estevão começou a ser perseguido
por homens que se diziam ser homens de Deus. Eles tentaram encontrar ocasião contra Estevão, mas eles não encontraram, porque ele era um homem íntegro, reto diante das pessoas e diante de Deus. E aí, qual que foi a estratégia deles? Levantaram um falso testemunho, dizendo: vamos pegar ele, de alguma maneira nós vamos pará-lo. Levantaram falsas testemunhas, contaram uma história inverídica para tentar prejudicar Estevão. A Bíblia diz de que Estevão foi preso, levado até o Sinédrio, mas, para surpresa de todos que ali estavam, a Bíblia diz que ao invés de Estevão começar a se defender no ambiente, ele usou aquele ambiente para ministrar sobre a vida das pessoas que ali estavam. Estevão começa a pregar para aquele povo. Ao invés de ele tentar se justificar ou tentar se esconder com medo da perseguição, ou até com medo da morte, porque ele sabia que aquilo poderia custar a sua vida, mas mesmo assim ele decidiu defender aquilo que ele acreditava, nem que aquilo custasse a sua vida. A Bíblia diz de que Estevão começou a ministrar sobre a vida daqueles homens que ali estavam. E ele começa naquele momento dizendo: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E ali ele começa a ministrar sobre a vida daqueles homens, contando toda a trajetória e toda a história da manifestação de Deus, desde ali, da paternidade que ele exerceu sobre Abraão. Só que Estevão termina esse sermão duro, firme, com uma palavra que fica cravada em nossos corações e que nós podemos ver lá no versículo 51. Estevão diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Porque Estevão estava contando a história e mostrando para eles de que durante toda a história, um povo que foi amado e escolhido por Deus, muitas vezes foi um povo obstinado, que fechou o coração para aquilo que Deus tinha para fazer, que ao invés de se permitir ser amado por Deus e direcionado por Deus, muitas vezes se colocou em resistência àquilo que Deus tinha para fazer e para cumprir. Estevão diz: vocês dizem que são de Deus, que são um povo de Deus, mas na verdade vocês não passam de um povo rebelde e obstinado. E ele continua dizendo: qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, quer dizer, aqueles que prediziam que Cristo viria. Muitas vezes eles foram perseguidos, mortos, porque muitas vezes o inimigo vai tentar calar a voz daqueles que proclamam a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade restaura. E o inimigo não quer que as pessoas, não quer que eu e você conheçamos a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que muitas vezes a estratégia do inimigo é tentar te prender numa bolha de inverdades, de incertezas, de dúvidas. É por isso que muitas vezes os sofismas falam mais alto do que a própria verdade diante da sociedade, porque as pessoas, elas preferem muitas vezes caminhar debaixo de mentiras que parecem verdade, que têm aparência de verdade, mas que não libertam. É por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, ele disse a Timóteo: vai chegar um tempo que as pessoas, elas terão como comichões os seus ouvidos, elas vão correr de um lado para o outro atrás de fábulas. Mas ele diz: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, corrija, demoesta, exorta. Por quê? Porque a verdade, ela liberta, e a palavra de Deus é a verdade.
É por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque a palavra de Deus tem nos libertado, nos sustentado e nos direcionado em todo esse tempo. E a Bíblia diz de que ele continua dizendo, Rabassu, eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ele estava dizendo, vocês conhecem as leis, vocês conhecem a Torá, mas vocês não vivem, vocês não praticam. Pelo contrário, vocês mataram aquele que veio para nos resgatar. Você consegue entender de que não basta eu conhecer? Se eu conhecer e não praticar, a palavra de Deus não se torna uma verdade para mim. Ela é viva, ela é eficaz, mas ela só vai ser real na minha e na sua vida quando ela for praticada. É por isso que a gente sempre diz que a Bíblia não foi feita para ser lida, ela foi feita para ser estudada e praticada. Princípios que você conhece, mas você não pratica, sabe o que você está fazendo? Você está trazendo condenação para a sua vida. Porque você conhece, você não pode se apresentar diante de Deus e dizer, não, eu não sabia, eu não conhecia. Não, você conhece. Eu e você estamos tendo acesso todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade de ser ministrado por Deus e conhecer sobre a palavra de Deus. A um clique no seu celular, a um clique na sua TV, você pode ter acesso facilmente a muitos estudos e muitas ministrações. Todo mundo que está aqui, ou praticamente quase todos que estão aqui, tem uma Bíblia, mas certamente são poucos que leem, porque não basta eu ter acesso, eu tenho que ler e praticar. Mas qual foi a reação desse povo? Você conhece a história? Ao invés desse povo se sentir confrontado pela palavra que estava sendo liberada da parte de Deus, a Bíblia diz no versículo 54 que eles, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e ele viu a glória de Deus. Deixa eu só segurar um pouquinho aqui. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei quais são as tempestades que você está vivendo. Eu não sei quais são as perseguições que você tem enfrentado. Talvez como Estevão você está passando por dias difíceis, com calúnias, difamações. Eu não sei. Mas faça como Estevão nessa noite. Levante a sua cabeça e olhe para o Senhor. Levante a sua cabeça e olhe para o seu Pai. Levante a sua cabeça e olhe para o seu Deus. E olhe e veja a glória dEle, porque Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, que resgata, que transforma, que abençoa, e que no meio da tempestade da vida, mesmo assim Ele se faz presente. Estevão, no meio daquela perseguição, ele levantou a cabeça, e quando ele olhou para cima, ele viu a glória do Pai. Estevão sabia o que estava para acontecer, mas ele sabia que ele não estava sozinho. Sabe o que você precisa entender hoje, filho? Sabe o que você precisa entender hoje, filho? Você não está sozinho. Você não está sozinha. Quem disse que a sua dor não importa? Quem disse que a sua angústia não importa? Quem disse que o seu sofrimento não importa? Quem disse que os teus medos não importam? Você acha mesmo que Deus não se preocupa com os teus sonhos, com o seu clamor? Quem que é pai aqui? Quem que é mãe aqui? Você não se preocupa com aquilo que seu filho sente, que a sua filha sente? Está no seu ventre, Fer. Nem nasceu ainda, mas você já não se preocupa? Você já não sonha? Davi, né? Você já não sonha com o Davi? Como que ele vai ser? Como que vai ser o olhinho, o cabelo, a cor da pele? Você
Você imagine se nós que somos falhos temos todas essas preocupações. Imagine Deus que sonhou com você antes de você nascer, que desenhou cada detalhe de como você seria. Esses dias eu estava vendo uma foto sua, Saulo, com a sua filha. Uma foto, não um vídeo. E você, aquele pai todo babão, e pega e corre daqui para lá com ela. A primeira corrida dela. Você imagine, se você ali com ela, um pai babão do lado, protegendo, cuidando. Você imagine Deus comigo e com você. O problema é que muitas vezes a gente não percebe que em todo tempo há um cuidado de Deus sobre nós. Há um amor, há uma proteção. Talvez você se sentiu sozinha hoje. Talvez você entrou no seu quarto nesses dias e as lágrimas escorreram pelo seu rosto, e você achou que você estava sozinho. É que você não entendeu que Ele estava ali o tempo todo. Às vezes você chega na igreja e fala assim: mas ninguém lembra de mim. As pessoas talvez nem sentem falta de mim. Você acha mesmo que todos os dias Deus não lembra de você e te chama pelo nome? Você acha mesmo? Ele ama você. Ele quer cuidar de você. E a resposta muitas vezes da igreja está na própria igreja. Vem cá, Ionara. Dá um abraço aqui. Isso, na Carol. Às vezes é simples assim. Às vezes é simples assim. A gente complica demais. Tua presença, ela é real. Aqui nesse lugar, a tua presença é aqui nesse presença é tua presença é então me render totalmente junto com os querubins cantando, junto com os serafins, juntos com os querubins,
Pastora Angélica, vem cá. Fica de pé um pouquinho. Karina, você é importante para Deus. Deus não se esqueceu de você. E da mesma maneira que você está hoje com a Lorena no colo, é assim que Deus quer fazer com você. Não é na sua força, é na força do Senhor. Você é amada por Deus. Você é chamada pelo nome. Karina, filha amada de Deus. Vai lá, pastora, já dá um abraço nela. A Bíblia diz de que quando Estevão viu a glória de Deus, o versículo 55 diz que ele viu também Jesus em pé à direita de Deus Pai. E ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas ao invés daquela palavra inundar o coração daqueles homens e eles se arrependerem dos seus maus caminhos, eles tamparam os seus ouvidos e eles começaram a gritar no ambiente com fortes gritos e dizendo, lançaram-se todos contra ele com fúria, com raiva, arrastaram Estevão para fora da cidade. E eles começaram a apedrejá-lo com toda a força, com toda a raiva que havia no seu coração. As testemunhas, elas foram e deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que foi testemunha de tudo aquilo que estava acontecendo, que estava liderando, inclusive naquele momento, um grupo de soldados ali. E a Bíblia diz de que Saulo simplesmente assistiu àquela cena, mas aos pés dele, as capas, os mantos daqueles que estavam apedrejando a Estevão foram lançados sobre o pé de Saulo. Mas a Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele simplesmente orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, ele adormeceu. Ele foi recolhido por Deus. Parece uma simples oração que Estevão fez naquele momento, mas a oração intercessória de Estevão naquele momento, veja qual que é o poder de uma oração intercessória. Uma oração intercessória naquele momento, ele de joelhos diante do Senhor, ele disse: Senhor, não impute sobre eles este pecado, este castigo. Sabe o que é interessante? Que muitas vezes a gente quer viver aquilo que Deus fala, mas na prática muitas vezes a gente deixa com que os nossos próprios sentimentos e as nossas próprias vontades dominem o nosso coração. Muitas vezes a nossa medida de fé é: se alguém me ferir, eu vou ferir também. Se alguém me machucar, eu vou machucar também. Se alguém me abandonar, eu vou abandonar também. Se alguém me trair, eu também vou trair. Estevão, um homem cheio da presença de Deus, Pedro, ele simplesmente manifestou o exemplo do próprio Cristo, não imputando sobre nós o
castigo que nós merecíamos. Mas Ele, com uma oração intercessória, Ele veio como um remidor naquela terra, dizendo: Senhor, não impute sobre eles um castigo que eles mereceriam. E é tão forte isso, do que a palavra do Senhor diz, de que a justiça de Deus sobre a vida de Saulo, a justiça que muitas vezes os homens acreditam que a maior justiça é quando Deus vem e traz morte, é quando Deus vem com fúria e arrebenta com tudo. Nós vimos o que a Bíblia nos ensina, é que a justiça de Deus, através dessa oração intercessória e remidora sobre a vida de Paulo, que até então era chamado de Saulo por muitos, ele veio não apenas para condenar, mas principalmente para salvar. Eu quero que você preste atenção de que a Bíblia diz de que, oh Jesus, abre comigo um pouquinho mais para frente, que você vai ver o que o amor de Deus é capaz de fazer. Em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que esse jovem chamado Saulo continuou a sua missão, a qual ele acreditava de que esse era o propósito dele sobre a terra. Saulo era um homem que tinha sido criado, educado e preparado da melhor forma possível. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um grande conhecedor das leis, da Torá. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele achava que ele estava no caminho certo, mas ele estava sendo dominado por um espírito de religiosidade que gerava um engano em seu coração. Muitas vezes existem pessoas achando que estão fazendo certo, escondidos muitas vezes embaixo de um espírito de engano. Acham que são defensores da palavra de Deus, que são defensores da verdade, mas na verdade estão sendo manipulados por Satanás. A Bíblia diz que enquanto isso, esse Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E ele, dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, da maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que ele pudesse levá-los presos para Jerusalém. Porém, em sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Veja que a intenção de Saulo era ir até Damasco, perseguir os cristãos que ali estavam e levar esses cristãos presos. Mas a Bíblia diz que no caminho de Damasco aconteceu algo com Saulo que ele não esperava. A Bíblia diz que de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra, e ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, e alguém dirá a você o que você deve fazer. Naquele momento, o Senhor também já estava dando ali em Damasco uma orientação a um discípulo chamado Ananias.
E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: vai à casa de Judas, na rua da direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele estava orando numa visão e viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Para encerrar, eu quero que você preste atenção na profundidade dessa palavra. A Bíblia diz de que Saulo, que foi um dos líderes que liderou a execução de Estevão, que assistiu ali calado àquela barbaridade, mas que através da oração intercessória de um homem de Deus chamado Estevão, Deus começou a fazer justiça, mas não a justiça que mata, não a justiça que pune, mas uma justiça que liberta, que transforma, que traz luz no meio da escuridão. A Bíblia diz que as intenções de Saulo ainda era perseguir os cristãos. Ele estava em busca de mais cristãos que estivessem ali ao redor de Damasco para serem perseguidos, presos e talvez até executados. Porém, no meio do caminho, ele teve um encontro com o próprio Cristo, com o próprio Jesus, e que disse: ei Saulo, por que você me persegue? O próprio Cristo se revela a ele, dá instrução a ele aonde ele deveria ir até Damasco. Porém, o próprio Cristo já estava preparando alguém para recebê-lo. Deus fala e ministra ao coração de Ananias, mas naturalmente Ananias fica com o coração pesaroso, dizendo: mas como assim? Eu vou receber esse homem, eu vou encontrar esse homem. Eu tenho ouvido as histórias dele. Ele é um cara que fez barbaridades, que perseguiu muitos cristãos. O Senhor está dizendo que eu tenho que ir até ele. E Deus fala para ele: filho, eu tenho um plano na vida de Saulo. Eu levantei para ele ser um resgatador, um libertador, alguém que vai ser meu instrumento para ministrar sobre os gentios. Parece loucura para nós, muitas vezes, quando nós olhamos aos olhos humanos, mas veja que a justiça de Deus sobre a vida de Saulo, que foi um instrumento para poder matar Estevão, não foi derramar sobre ele o mesmo mal, mas foi resgatá-lo daquela prisão que ele estava, da prisão da religiosidade, do ódio, do rancor, da amargura, do erro. O que Deus fez? Deus manifestou o poder do amor dele, o poder do amor dele, que é capaz de resgatar mesmo aqueles que a gente acha que não merecem serem resgatados. O poder do amor de Deus é capaz de resgatar aqueles que nós não acreditamos que merecem serem resgatados. O poder do amor de Deus é capaz de resgatar a identidade dos filhos que estão perdidos e que nesse momento estão clamando por socorro, mas que não têm força para lutarem e se levantarem. O poder do amor de Deus é capaz de resgatar e transformar a vida de um homem que foi levantado para ser um perseguidor dos cristãos, mas que por Deus foi escolhido para ser um libertador dos gentios, aqueles que ninguém queria, aqueles que ninguém acreditava. Deus disse: eu acredito neles. Porque para muitos eles olhavam simplesmente e diziam: não, apenas aqueles que são judeus, que vieram da sua descendência abraâmica é que merecem salvação.
Mas não, entenda uma coisa, Deus disse: ei, eu estou resgatando alguém que ninguém acreditava, que ninguém achava que poderia ser um instrumento meu. Eu estou levantando ele. Ele disse: eu escolhi ele para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. Ele está dizendo: é ele que eu escolhi, inclusive para resgatar aqueles que ninguém querem resgatar, resgatar aqueles que ninguém acredita, porque eu acredito em Saulo, eu acredito nos gentios, eu acredito nesse povo que eu amo e que vocês ainda não sabem e não conhecem o meu verdadeiro amor. Sabe, queridos, muitas vezes o que a gente não entende é que o poder do amor de Deus está acima do ódio. O poder do amor de Deus está acima da vingança. Porque o amor resgatou Paulo da prisão da religiosidade e trouxe ele verdadeiramente para a sua luz, para ter um encontro genuíno com aquele que era capaz de mudar a história dele. Acho que você não entendeu. Rabassu Yandecai, a oração de Estevão foi tão poderosa, diante da dor, da perseguição, das pedradas, diante da morte, que através da intercessão remidora, Deus levantou o apóstolo Paulo, que se tornou um dos maiores apóstolos e evangelistas de todos os tempos. Porque aquilo que muitas vezes parece para mim e para você loucura, na verdade é poder de Deus para aqueles que creem. Aquilo que parece que muitas vezes não tem jeito, Deus mostra que o amor dele, o poder do amor dele pode resgatar e transformar toda e qualquer situação. Talvez o problema é que o seu posicionamento hoje, diante das perseguições e das dores que você tem vivido, talvez está sendo almático. Talvez no seu coração você está desejando a vingança. Talvez tenha ódio, tenha raiva por alguém que te feriu, te abandonou, te rejeitou. Porque talvez você não entendeu que às vezes a chave para mudar não só a sua história, mas a história da sua família, talvez a história de uma cidade inteira, talvez está dentro de você. Talvez a chave do perdão que você carrega, a chave do amor que você precisa liberar, mesmo em cima daqueles que muitas vezes te perseguiram e te machucaram. Por quê? Porque no reino de Deus, muitas vezes vai parecer loucura aquilo que Deus nos pede. Da mesma maneira, Alcimar, que pareceu loucura quando Deus pediu a Ananias: ei, vai de encontro àquele que quer matar você. Vai de encontro àquele que quer matar você e todo o seu povo, e você vai orar por ele. E quando você orar por ele, você impor as mãos sobre ele, ele vai voltar a enxergar. Ele está orando por isso nesse momento. Você parou para pensar quantas pessoas estão orando neste momento e que precisam ser encontradas através do amor de Deus, através da sua vida? Quantas pessoas estão orando neste momento e precisam ser encontradas pelo poder do amor de Deus, que vai resgatá-las da prisão, do inferno, da eternidade no inferno, através da sua vida, filho, através da sua vida, filho. E talvez você está tão preso nas lutas que você está vivendo, nas angústias que você está enfrentando, nas batalhas da vida que você está vivendo, que você não está percebendo de que tem coisas poderosas que Deus colocou dentro de você e que Deus quer usar você. Talvez aquilo que você achou que era para te matar, para te ferir, para acabar com você, na verdade talvez são os maiores atributos que Deus colocou dentro de você. Aquilo que parecia que talvez seria a sua desgraça, a sua desonra, talvez é onde Deus quer te usar para te capacitar, para ser um instrumento para libertar muitas vidas. Eu não sei você, mas eu acredito nesse amor que resgata. Sabe por que eu acredito? Porque eu sou fruto desse amor. Eu não sei como que era a tua história antes,
Mas eu sei como era a minha história. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei quem eu era. Eu sei que o caminho que eu estava traçando era um caminho de morte. Saulo passou a ser chamado e reconhecido como Paulo, que era o seu nome, a sua verdadeira identidade. Não mais conhecidos pelos romanos como Saulo de Tarso, mas passou a ser reconhecido como Paulo, o homem de Deus que teve um encontro com Deus para mudar a sua história. Da mesma maneira, eu era conhecido como Fabiano, o pecador, que não tinha nada de bom para oferecer, que vivia uma vida de pecado, uma vida miserável. Parecia ser uma vida bela e próspera diante dos homens, mas uma vida miserável diante de Deus. Alguém que carregava um espírito de rejeição por muitos e muitos anos. Alguém que muitos não acreditavam e nem eu acreditava em mim. Mas o amor de Deus, o poder do amor de Deus me encontrou. O poder do amor de Deus me resgatou. O poder do amor de Deus transformou a minha história e mudou meu nome, mudou meu destino, como mudou o seu destino. Quem era você, Lucas? Quem era você, Alex? Quem era você, Jéssica? Quem era você, Vanessa? Quem era você, Jetterson? Quem era você, Carlos? Quem era você, Lucas, quando Ele te encontrou naquela sala e tomou teu coração? Porque o primeiro encontro que você teve não foi nem na montanha com Ele, foi no lugar mais improvável, ali, na sala da sua casa. Sabe por quê? O amor dele nos encontra mesmo quando a gente não está disponível. Sabe o que eu vou te falar? Que tem uma expressão que eu li uma vez num livro, Caçadores de Deus, e que eu fiquei horrorizado quando eu li aquilo. Se não me engano era no Caçadores de Deus, ou se era o Evangelho segundo João, que dizia assim: muitas vezes tem mais sede no coração de homens que estão na beira de um bar, sentado numa beira de um bar. Oi? Como que chama? Caçadores de Deus? Dizia, tem mais sede muitas vezes no coração de alguém que está na beira de um bar, mais sede pela presença de Deus e por uma transformação, muitas vezes, do que aqueles que estão dentro da igreja. Porque quantas vezes eu chegava das baladas, quando eu trabalhava na agência em São Paulo, bêbado, deitava a cabeça no meu travesseiro e dizia: Deus, me resgata, porque eu não aguento mais isso. Eu não quero mais viver uma vida assim. Eu não suporto mais. A minha oração era sincera diante de Deus. E Ele me resgatou, Ele ouviu minha oração. Por isso, até quanto o teu coração está sedento para ser resgatado, encontrado por Ele? Ou talvez você esqueceu que você foi encontrado e o que Ele fez na sua vida. Porque graças a esse poder maravilhoso do amor de Deus, Paulo foi resgatado. Milhões e milhões e milhões de pessoas foram encontradas por Deus. Eu
quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: a sua vida tem valor, a sua vida importa. Diga assim: eu acredito em você. Deus te resgatou para resgatar a muitas vidas. Você parou para pensar que talvez Deus te colocou lá na Copa Sul, Bruno, porque tem pessoas lá que precisam ser encontradas através de você, que Jesus precisa encontrar aquelas pessoas. Quantas pessoas, Johnny, entram no seu escritório de advocacia e que nunca entrariam numa igreja, mas que Deus está te dando a oportunidade de ministrar sobre a vida delas? Não sobre a lei dos homens, mas sobre a graça divina. Quantas pessoas, pastor Claudemir, Deus tem te dado a oportunidade de alcançá-las através da casa do trabalhador, que talvez através de uma igreja, de uma denominação, você não alcançaria. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes a gente mede as coisas na nossa medida, porque a gente não entende a grandeza daquilo que Deus quer fazer através de você, através de mim. Quantas vidas, filha, têm sido tocadas e podem ser tocadas através da sua vida? Vidas que muitas vezes diante da sociedade parece que não tem valor, que literalmente não tem voz, que não são ouvidas, mas que você é um instrumento de Deus para dar voz para elas. Por isso não se cale. Por isso, para encerrar, eu quero convidar você a gente fazer algo juntos nesta noite. Porque se o poder do amor está acima do ódio, ele está acima da vingança, ele está acima da dor, o poder do amor que resgata e transforma, ele é capaz de trazer luz no meio da escuridão. Você pode, nessa noite, ser um instrumento de Deus para mudar a história de alguém. Sabe o que é interessante? Eu por muitos anos, através da dor que eu sentia, de me sentir rejeitado pelo meu pai biológico, eu me mantive preso numa prisão por muitos anos, mas eu mantive ele preso também por muitos anos. Eu não sabia que quando Deus me resgatasse e me tirasse dessa dor da rejeição, que Ele estava colocando na minha mão a chave para libertar o meu pai. Aquele que parecia que foi o meu algoz, porque hoje eu vejo que, coitado, ele não tinha a dimensão de que as atitudes dele feriam tanto o meu coração. Ele não sabia disso. Mas ele, por muitas vezes, ele foi alguém que feriu meu coração. Às vezes, quando minha mãe preparava toda uma festinha de aniversário para mim, eu ficava esperando atrás ali e olhando sempre na porta para ver se ele viria, se ele chegaria. E a maioria das vezes ele não chegou. A maioria das vezes ele não foi. Eu por muitos anos eu joguei handball, profissionalmente falando, e muitas vezes o meu sonho era que o meu pai fosse assistir um jogo meu. Me ver levantando um troféu, de tantos troféus que eu levantei. Mas ele nunca estava lá. Essas feridas me perseguiram por muitos anos da minha vida. Até que um dia, Deus me resgatou. E o amor dele foi tão lindo e tão profundo no meu coração, que ele não curou apenas o meu coração, mas ele revelou a mim que aquilo que parecia que ia me matar, na verdade era uma chave para libertar aquele que por muito tempo foi um instrumento para me ferir. Você consegue entender o que o poder deste amor pode fazer em nós e através de nós? O privilégio que Deus nos dá de podermos sermos libertadores daqueles que estão cativos e oprimidos por Satanás. Porque aquele que te feriu e te machucou muitas vezes só estava sendo um instrumento de Satanás, e a maioria das vezes sem saber.
fantoche na mão do inimigo. Porque entenda que quando você não está sendo governado por Deus, você está sendo governado por alguém. O ser humano sempre vai ser governado por alguém. Se ele não for governado por Deus, que quer te libertar e te transformar, você vai ser libertado, vai ser manipulado por Satanás e governado por Satanás, que só quer te usar. Por isso que o poder de Deus que nos governa é para nos libertar, mas o poder de Satanás que tenta nos governar é para nos escravizar. E aí o ser humano, ele sai batendo no peito dizendo assim: mas eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu tenho o direito de fazer as minhas vontades. Se você faz as suas vontades, na verdade você não passa de um escravo dos seus próprios desejos. E por isso, Arabaçu, para finalizar, eu vou te falar o que nós vamos fazer hoje. Coloca para mim João 8,34. E nós vamos terminar fazendo um ato profético aqui hoje. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, que todo aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Mas o escravo, ele não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Livres, livres do pecado, do ódio, do rancor, da mágoa, da rejeição, livres. Você foi chamado para ser livre, mas também para ser um libertador. Porque quem não é mais escravo das suas emoções, dos seus medos, dos seus ressentimentos, passa a ter o direito de ser um libertador. É por isso que o apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, ele expressa de que ele se transformou num homem livre, e por isso ele tinha liberdade e autoridade para libertar aqueles que estavam escravos por muitos anos, ao ponto de colocar a sua vida em risco, ao ponto de gastar a sua vida para que outras pessoas fossem resgatadas e amadas. E por isso, apaga as luzes para mim, que antes da gente orar, e eu prometo que eu já vou orar e terminar, até porque nós temos para finalizar ainda com uma semente poderosa através do seu dízimo, da sua oferta. Por isso não vai embora, que eu tenho 2 recados também para poder te dar. Mas nós vamos fazer algo. Pastor, eu sou obrigado a fazer isso? Não, é óbvio que não. Mas eu quero te desafiar a fazer isso. Você crê que Deus te curou, ou vai curar as tuas emoções, os teus sentimentos? Você crê que Deus te libertou, ou que talvez, se você ainda não foi liberto, nessa noite você vai ser liberto, para poder libertar muitas pessoas? Você crê nisso? Quem crê aqui que foi chamado para ser um libertador nessa terra? Levante sua mão. Eu creio que você foi chamado para libertar aqueles que te feriram. Saulo, na verdade seu coração já é de Paulo restaurado. Querido, só para você entender, tá? Saulo e Paulo é o mesmo nome, tá? Mas a diferença é de que havia uma marca que foi colocada sobre o coração dele. E quando há uma marca, até da maneira com que as pessoas nos chamam, muda a nossa história, muda o propósito, muda a identidade, muda tudo.
Saulo, Saulo, você é um resgatador, filho. Você foi chamado para ser um resgatador. Você acha que você foi chamado só para consertar joelhos? Você foi chamado para consertar corações, para consertar vidas, para mudar histórias, para mudar destino. Você é um fisioterapeuta do amor. Seu coração se alegra tanto quando você vê um paciente voltando a ter mobilidade, voltando a andar, podendo voltar a exercer as suas atividades. É porque você não entendeu ainda